Boa noite a todos, mais uma vez reunidos ao vivo, hoje terça-feira, agora 19 horas em ponto. Estamos ao vivo através da página do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro, aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas. Para você que sempre nos acompanha, aqui em Varginha, aqui em Minas, no Brasil, em qualquer lugar que você esteja, espalhado pelo mundo, nos dando essa honra de mais uma reflexão, mais um estudo. Um probleminha de conexão, mas continuando aqui ao vivo, através da página do Centro Espírita 3 de Outubro, hoje vamos seguindo os nossos estudos de cada terça-feira, no capítulo hoje 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. É um capítulo bastante interessante, Moral Estranha, porque ele realmente traz algumas passagens que, analisando de uma forma superficial, a gente pode encontrar alguma dificuldade de entender essas sábias palavras, como sempre, do nosso Mestre, de Jesus Cristo. Então vamos pedir licença aí à espiritualidade, que sempre nos ilumina para mais um estudo, para que tenhamos uma boa live, um bom estudo, e que todos nós possamos sair, de alguma forma, melhores, mais conscientes dos ensinamentos de Deus. Obrigado já a todos que estão compartilhando com a gente, Mauri, Maria Alcina, Otávio, Lília, Zé Augusto, Leandro, obrigado aí pela presença. Vou falando sempre aí, aos poucos, aí, o nome de cada um. Esse capítulo Moral Estranha, eu vou ler o início, como de costume, que a gente vai, nessa passagem de Lucas, do capítulo 14, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa questão do capítulo 23. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 25 e 27 e versículo 33. Interessante a gente já analisar as palavras do Cristo. A gente deve sempre analisar de forma contextualizada e admitindo que em 2000 anos, diante de muitas traduções, de muitas cópias, se não analisarmos o contexto, conhecendo quem é Jesus Cristo, a gente pode interpretar de forma equivocada. Esse trecho não podemos interpretá-lo de forma literal. Quem não odeia seu pai e sua mãe. É necessário saber se na língua utilizada por Jesus na época, essa palavra odiar tinha o mesmo significado, se era essa palavra mesma melhor a ser usada nas traduções do hebraico, do grego, do latim, até chegar à língua portuguesa. Imagina quantas traduções ocorreram, quantas traduções houve até aqui. A língua hebraica, ela não era muito rica em vocábulos como a língua portuguesa. Havia várias palavras com para vários significados. Às vezes uma palavra para mais de um significado. Então, quando Jesus diz que quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser discípulo dele, Jesus não quis dizer, como nós entendemos hoje a palavra odiar, do ódio, do rancor, aquele desejo ruim para as pessoas. A palavra odiar em latim ou mesmo no grego, ela não significava apenas esse odiar que nós entendemos. Ela significava também amar menos. Amar menos.
Então, dessa forma que a gente contextualizando e trazendo da época das línguas que eram utilizadas por Jesus, notadamente hebraico e outros dialetos, acho que siríaco, alguma coisa, vários dialetos da época. Então, se a gente não contextualizar e não analisar dessa forma, a gente vai ser induzido a erro, porque não seria, né, de acordo com o que nós conhecemos de Jesus, ele se expressar com esse sentido. Então, o que ele quis dizer é que a prioridade para ser discípulo dele era amar a Deus sobre todas as coisas, era priorizar o mundo espiritual, os valores espirituais, priorizar as conquistas espirituais. É o que a gente sempre fala aqui em vários estudos, a gente já falamos, em detrimento das conquistas materiais, a gente prioriza as espirituais. Esse é o caminho certo, apesar de que na prática a porcentagem absoluta de nós, seres humanos, estamos priorizando as conquistas materiais, equivocadamente. Então vamos entender esse odiar como amar menos, ficaria no contexto mais de acordo com os belíssimos e ensinamentos do Mestre, sempre pregando amor, a caridade, justiça, as virtudes, né? Como eu sempre digo, Jesus, que é a expressão robusta de Deus, a mais robusta expressão de Deus que esteve conosco de forma encarnada, né? Então vamos lá. Obrigado a todos que já estão aí. Às vezes infelizmente a internet dá aquela paradinha, mas eu espero e você pode aguardar aí também que a gente vai continuar aí ao vivo com os nossos estudos. Em Mateus 19, versículos 29, seguindo esse capítulo 23, Moral Estranha, há um subtítulo que diz também: abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Então Jesus fala, para ser meu discípulo, abandone tudo e me siga. Como que a gente pode entender isso nos dias de hoje? Será que para ser um cristão, procurar ser um bom cristão, um cristão autêntico, um bom espírita, que é a mesma coisa, será que a gente precisa abandonar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, abandonar os amigos para poder seguir Jesus? Creio que não. Creio que, em outras palavras, o que Jesus diz mais uma vez os interesses da vida futura se sobrepõem aos interesses e todas as considerações humanas. Há uma condição, há uma situação mesmo de prioridade no campo espiritual, nas conquistas espirituais. Então, não que seja necessário levar essa tradução, entender essa tradução literalmente, a gente tem que sempre contextualizar para trazer para os dias de hoje, para a gente caminhar da melhor forma possível, firmes nos ensinamentos do Mestre. É aquela questão que o próprio capítulo 23 traz esse exemplo, né? Aquele filho que com seus 17, 18 anos deixa a família para prestar o serviço militar obrigatório e acaba indo a uma guerra. Esse filho, quando com vida volta, é tratado como herói. Ele é condecorado porque ele foi defender o país. Qual que seria a honra de quem quiser abandonar tudo para acompanhar Jesus? Será que é menor de um filho militar que vai para a guerra? É claro que não, né? Então por isso que Jesus dava esse valor e era enfático nessas palavras, dizendo que quanto mais fora do eixo material e mais se dedicando às conquistas espirituais, o merecimento seria muito maior, porque os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses materiais. Bastante interessante essa passagem do capítulo 23, Moral Estranha. Kardec colocou esse nome de acordo com os benfeitores espirituais, justamente porque a gente acha estranho quando a gente lê e entende literalmente estas palavras, a princípio duras, do Mestre, mas que está nos chamando a atenção para nós priorizarmos as conquistas espirituais. E, recentemente, com Allan Kardec, com a doutrina espírita, o Espiritismo corrobora
o Espiritismo confirma todas essas palavras de Jesus, nos mostrando os verdadeiros laços de afeição. Esses laços de afeição verdadeiros são os laços espirituais e não os laços do corpo. Então, por isso que Jesus dizia essa questão que abandonar o pai, a mãe e os filhos seria uma questão essencial para segui-lo, justamente já nos trazendo, ainda na época as pessoas não podem entender, mas com a doutrina espírita a gente consegue ampliar esse raciocínio, entendendo que os verdadeiros laços que nos unem são os laços espirituais. Quantas famílias tivemos, em quantos lugares vivemos, quantos filhos tivemos, quantos irmãos, quantos pais, quantas mães. Então todos são importantes e as oportunidades de ampliar esses laços são infinitas. Então os nossos irmãos, a nossa família é toda a humanidade. E ainda tem mais, toda a humanidade não está só na Terra. Estão em outros planetas, em outros sistemas solares que, na oportunidade devida, na oportunidade certa, teremos oportunidade de entender melhor. Outra coisa interessante é que os laços do espírito não se rompem pela morte do corpo. Vamos além disso. E além disso, para a gente entender essa passagem do Mestre, a gente tem que relembrar que nem sempre os laços de sangue reúnem essencialmente almas afins. A gente pode ter muito mais afinidade com pessoas que não são, no momento, nossos parentes de sangue. É muito comum isso. Pensa um pouquinho que você vai ver pessoas que não combinam, às vezes, com irmãos, com os pais dentro da família e amam, têm amizades muito fortes com pessoas que não são irmãos de sangue, porque há aí uma afinidade espiritual. E além disso, na própria família, frequentemente, pela imposição da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados a renascer sob o mesmo teto. Por isso que às vezes não temos afinidade com pessoas da família e temos mais afinidade com pessoas de fora. Isso, porém, ter essa consciência não significa dizer que a gente, então é porque ele é meu inimigo, então eu tenho que ficar longe dele, odiá-lo. Não, o raciocínio é claro que não é esse. A gente entendendo que estamos junto com pessoas difíceis, pessoas de gênio, complicadas, às vezes a gente acha que o outro é a gente mesmo que é mais complicado, mas se estamos diante desse tipo de relação dentro da própria família, é para entendermos que temos que reconciliar, resgatar essas dívidas para seguir em frente. Por isso que a espiritualidade, em nome do Mestre, nos colocam às vezes nessas situações dentro da própria família, com algumas diversidades e alguns problemas. Não é por acaso. É para que enfrentemos esses problemas e reconciliemos com essas pessoas que a gente não combina hoje, que muito provavelmente foram inimigos de outras vidas. Na sequência, tem outro subtítulo, Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esse capítulo Moral Estranha só traz mesmo essas questões de difícil interpretação, haja vista que se olharmos e já traduzimos literalmente, vamos achar estranho. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então morreu, deixa para lá, deixa o relento, não pode fazer nenhuma homenagem, nenhum ritual. Será que foi isso mesmo que o Cristo quis dizer? Não, né? Não foi isso. Isso está em Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. O que significa então essa passagem? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que Cristo quer dizer é que a vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrestre é transitória e passageira. O corpo é uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Momentaneamente. Então a gente tem que cuidar bastante desse nosso envoltório físico, claro,
se pudermos prestar as últimas homenagens aos entes queridos com todos os rituais que nós temos, não há nenhum problema nisso. É bastante saudável a gente prestar as últimas homenagens, mas a vida espiritual é a verdadeira vida e o corpo é só uma veste grosseira que momentaneamente, só num estalar de dedos, a gente já não tem mais essa indumentária física e vamos estar no nosso com o nosso espírito livre, sem estar aprisionados pelo corpo físico. Significa também essa passagem, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, que o respeito que se tem, que se deve ter pelos mortos, não se prende à matéria, não está restrito à matéria, ao corpo que acaba ali de perder a sua vida, que para de pulsar. Mas o respeito, ele se dá pelas lembranças ao espírito ausente em determinado momento. Então essas lembranças, lembrar com bastante energia positiva, com bastante agradecimento, mesmo daqueles que tivemos problemas e não tivemos oportunidade de perdoar ou ser perdoado, mas que a gente mude isso. Mesmo depois que a pessoa se foi, se ela se foi, como encarnado não conseguimos a reconciliação, a gente reconcilia de forma espiritual. A reconciliação e o perdão ocorre a qualquer momento. Então essas lembranças têm que ser de forma ocorrer de forma respeitosa. Esse respeito, segundo os benfeitores espirituais, é lembrar da pessoa com gratidão, lembrar da pessoa com amor, desejando que ela prossiga na trilha luminosa que nos leva verdadeiramente a Deus. Ainda em outras palavras, essa passagem, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, Jesus quis dizer que não era para que nós nos inquietemos tanto com o corpo, que preocupasse tanto com o corpo, mas que pensássemos primeiro no espírito. Então vamos levar em consideração esses entendimentos para entender essa passagem de Lucas, que está no capítulo 9, versículos 59 e 60. Bastante interessante esse capítulo, né? Já obrigado aí, Maria Alcina chegou, a Leila, a Lília, Rosélia, tanta gente aí já, o Milton, tanta gente já aí conosco e bastantes compartilhamentos. A gente fica sempre satisfeito aí dos nossos estudos estarem sempre sendo divulgados aí para que todos tenhamos oportunidade de conhecer um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo. Hoje, o capítulo 23. Num próximo subtítulo, os benfeitores espirituais nos trazem: não vim trazer a paz, mas a divisão. Essas palavras do Cristo, não vim trazer a paz, mas a espada, está em Mateus 10, versículos 34 a 36. Mais uma vez, né, o capítulo nos traz algumas passagens estranhas, por isso que é uma moral estranha para se nós literalmente interpretarmos literalmente essas frases. Mais uma vez, interpretar essas palavras literalmente fora do contexto vai nos induzir a erro. Jesus se referia aos seus ensinamentos, que esses ensinamentos encontrariam diversas oposições ferrenhas. Então, por isso, não vim trazer a paz, mas a divisão, porque isso geraria conflitos, como presenciamos até hoje, conflitos de religiões, cada um quer ser o dono da verdade, até hoje. Imagina na época ainda que era mais complicada a situação. Jesus, por exemplo, criticava sempre os fariseus, os escribas, pelo fato desses fariseus, notadamente, prezarem pelos ritos, pelas condições exteriores e, na maioria das vezes, se enriquecerem e não preocuparem com a reforma íntima. Então essas pessoas, por exemplo, não iriam apoiar Jesus. Então Jesus já sabia o que ia acontecer na época, o que ia acontecer hoje. Jesus sabe o que vai acontecer daqui a milhares de anos. A programação está toda feita. Então ele disse: não vim trazer a paz,
Não vai ser fácil me seguir. Não vai ser fácil me entender. Não vai ser fácil ser meu discípulo. Então, essa divisão, essa espada é nesse sentido, em relação aos ensinamentos que ele nos proporcionou, que nós que quisermos segui-lo retilinamente, de todo o coração, vamos ser, sim, criticados e vamos ser, muitas das vezes, injustiçados, como foram os próprios apóstolos e muitos discípulos do Mestre, já desde a época do Mestre aqui na Terra, no antigo Israel, né? Na Judéia. Moral estranha, capítulo 23, você que está chegando agora. Vamos lá, os fariseus e os romanos provocaram a morte de Jesus, acreditando matar a ideia de Jesus, matando o homem. Acreditavam que se matasse, que poderiam destruir a ideia do Mestre, crucificando o Mestre, tirando-lhe a vida corporal. Isso aconteceu? O que estamos estudando agora, refletindo agora nesse exato momento, 2000 anos depois? Justamente as palavras e os ensinamentos do Mestre. Então, não se conseguiu, crucificando o Mestre, não se conseguiu abafar, destruir os seus ensinamentos divinos. Então, em outras palavras, quando Jesus disse, não creiam que eu vim trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era, não creiam, não acreditem que a minha doutrina, que a minha bandeira, que os meus ensinamentos se estabeleçam pacificamente. Essa minha bandeira, né, segundo Jesus, essa minha doutrina vai nos conduzir a lutas sangrentas e das quais o meu nome será o pretexto, disse Jesus. Ou seja, já utilizaram, estão utilizando o nome de Jesus em vão para cometer atrocidades, guerras sangrentas. A história nos contempla, infelizmente, com inúmeros exemplos de guerras em nome de religião, em nome de Jesus. Jesus era altamente pacificador e pacífico, era repleto de candura, de doçura, de bondade, de amor. Então não é razoável a gente entender que em nenhum momento Jesus tenha instigado guerras, né? Daqui a pouco nós vamos exemplificar que guerra é essa que Jesus quer que nós façamos, que espada é essa. Daqui a pouco nós vamos definir direitinho isso aí. Mas, como ele disse, em vão utilizar o nome dele, já utilizaram e ainda infelizmente utilizando o nome sagrado do Mestre Jesus, utilizando isso para guerras e para fins que não são o amor, a caridade, a bondade, fins que o Mestre pregou, a bandeira, a missão do nosso Mestre Jesus. Enquanto todos os povos, toda a humanidade não tiver se conscientizado da missão, dessa verdadeira missão, dessa bandeira de Jesus, haverá essa divisão e essa espada que Jesus nos traz aqui nesse capítulo, através dos Espíritos benfeitores, superiores, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em outras palavras, enquanto não forem estabelecidos o amor, a caridade e a justiça, que é a bandeira do Cristo, independente de rótulo religioso, haverá problemas, haverá divisão, haverá guerras, haverá ódio, haverá guerras sangrentas. Enquanto a humanidade toda não se conscientizar dessa verdadeira bandeira do Mestre Jesus. E a doutrina espírita vem agora, nos tempos modernos, nos últimos 200 anos, reafirmar a bandeira de Jesus. Como que a doutrina espírita vem reafirmar, corroborar essa bandeira da paz, do amor de Jesus? Combatendo as mazelas do homem, morais, combatendo o egoísmo, o orgulho, a ambição,
a cupidez e o fanatismo cego, a fé sem razão. Então o Espiritismo vem combater isso. É a mesma coisa que Jesus fez na época. Kardec nos traz através do ensino dos Espíritos de forma mais abrangente, mais clara e mais atual, mais científica, para que nós possamos entender melhor. Para que nós possamos entender melhor. Mas o tempo de lutas, o tempo das lutas e perseguições sangrentas diminuiu. No Evangelho, nesse capítulo, fala até assim, o tempo das lutas e perseguições acabou. Com todo respeito, não vou dizer que acabou, eu vou dizer que diminuiu, porque infelizmente a gente ainda tem sangue sendo entornado por motivos religiosos. Mas os Espíritos nos trazem essa comparação em relação àquela época que hoje praticamente não há mais essas guerras como na Idade Média, as cruzadas, etc. Essas guerras sangrentas. Os Espíritos nos ensinam que nossa maior luta agora, nossa maior guerra é moral. Essencialmente moral, exclusivamente moral. Nos dias atuais, a luz, o ensino do Mestre estão por toda parte. E essa luz abrirá mais cedo os olhos do cego. Quem é esse cego? Quem são esses cegos? Somos nós. Eu e você. É essa luz que está por toda parte, que chega através da doutrina espírita para a nossa reflexão, é a luz que nos abrirá os olhos. Né? Vamos com outra reflexão que eu disse que ia aprofundar um pouquinho, em relação a essa espada que o Mestre fala. Precisamos hoje desta espada? Precisamos hoje da espada? A resposta é sim. Sim. Calma. Sim, precisamos da espada, mas que espada? Nós não precisamos da espada ferramenta de metal que corta. Nós precisamos de uma espada que corte pela raiz o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos os vícios e más paixões, todos os vícios e más inclinações que nos ofuscam as virtudes. Então é desta espada que eu estou falando, porque é dessa espada que o Cristo se referiu e é dessa espada que os Espíritos nos esclarecem no capítulo 23. Então, para a reforma moral, nós precisamos de uma espada que haja em nós mesmos, extirpando, cortando, retirando de nós esses vícios que nos ofuscam a amplitude das virtudes, que ofuscam as virtudes. Lembremos que nossa maior luta, nossa maior guerra é conosco mesmos. Boa noite aí, Juliana Ferreira, Adilson Moura, Zé Batista, Leandro, o pessoal que está chegando aí. Eu sempre deixo muita gente sem falar, vocês me perdoem, mas é que passa rapidinho aqui, já sai fora depois aqui do Face. Então estamos hoje aí, o tempo já passa muito rápido, já deu a nossa meia hora habitual de comentarmos cada capítulo. Estamos aí no capítulo 23, que a gente deve ler logo mais aí, vocês que estão nos acompanhando, para complementar aí o que a gente está dizendo, que a gente, obviamente, nessa meia hora não consegue trazer tudo que está lá, muito pelo contrário, né? É só uma abordagem básica dos pontos principais. Então essa espada que Jesus nos traz nesses ensinamentos, que ele fala que não vem trazer a paz e sim a divisão e a espada, essa espada é simbólica, que é a espada do nosso conhecimento interior pela revelação divina. Então nós temos que buscar esse conhecimento interior. E essa guerra que nós temos hoje é uma guerra, é uma batalha sem sangue, é uma batalha com o objetivo de iluminar o caminho individual de cada um de nós. É uma guerra, é uma batalha conosco mesmos. Quando a gente busca a paz na ociosidade, estamos enganando nós mesmos, fugindo da luz.
Então vamos buscar essa paz que precisamos para chegar à paz do conhecimento e desta reforma íntima, e isso certamente virá com muita vontade e muito esforço de cada um de nós, não na ociosidade, como nos ensinam no livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que também nos diz: na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. A espada renovadora da guerra contra o mal. E sendo o próprio Cristo fonte inesgotável de bondade e amor, sendo o próprio Cristo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros, nada mais razoável e correto que nós busquemos sempre seguir os passos luminosos do nosso Mestre Jesus. Espero que alguns pontos tenham ficado esclarecidos. Sugiro sempre que todos leiam o capítulo que a gente traz aqui para a nossa reflexão. Há muito mais preciosos ensinamentos lá, claro. A gente vai voltar terça-feira que vem, já estamos caminhando para o final, dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24 na próxima semana. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E a gente pede a espiritualidade que nos acompanhe toda essa semana, em nome de Jesus, que nos traga luz, nos traga harmonia, nos traga paz, sempre nos mostrando esse caminho iluminado para a gente seguir de forma firme, de forma certeira e não continuar cometendo os mesmos erros que a gente já vem cometendo aí há muito, muito tempo. Que a paz do Cristo, a luz do Cristo esteja presente em todos nós. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço aí do Júnior Braga para todos vocês. Fiquem com Deus.